A nossa Bíblia, essa Bíblia que nós temos aqui, várias versões, essa aqui, por exemplo, é a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Eu tenho outra ali, Nova Versão Internacional, e tem outras, né? Então essas Bíblias que nós temos hoje, elas foram traduzidas de várias versões originais. Aqui no Brasil, a Bíblia de Almeida, ela foi publicada, ou seja, foi distribuída legalmente no ano de 1944. Isso pela primeira vez pela imprensa bíblica brasileira, que era da Organização Batista. O que o Antigo Testamento se revelou-se através da aliança de Deus com o homem, no Novo Testamento encontramos um novo pacto. Um pacto de Deus que fez com o homem por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, de tudo que nós escutamos até aqui, nós podemos destacar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Que a Bíblia foi escrita, direcionada a nossos corações. Que na Bíblia está escrito quem nós somos, quem nós devemos ser e para onde nós iremos. A palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. Tira um momento seu, comece a meditar, peça a direção do Espírito Santo, que você, com certeza, será abençoado e Deus vai falar ao seu ouvido através da palavra dele. A Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela foi escrita por homens. Aí, detalhe, a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Deus escreveu a Bíblia? Eu poderia dizer que sim e não. Sim, porque foi Deus, através do seu Espírito Santo, que inspirou o homem a colocar aqueles códigos linguísticos, aquelas letras, com a finalidade suprema. Nesse sentido foi Deus. Mas eu posso dizer que Deus não escreveu a Bíblia. Deixa eu explicar. Em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar que Deus escreveu a Bíblia. Nós temos uma menção de quando Deus escreveu nas pedras. Deus ali usou de sua própria ação, escreveu nas pedras, entregou a Moisés. Nós conhecemos isso. Estou falando aqui dos escritos de uma forma reveladora, de uma forma que venha a ser dada e registrada em nossos corações, né? Portanto, essa revelação de escrita de Deus foi direcionada para cada um de nós. Eu posso marcar aqui e dizer para vocês que o tema principal ou central da Bíblia é a salvação. Que salvação é essa? Salvação bíblica. A salvação esta que nós só adquirimos mediante a fé em Jesus Cristo. Antigamente, a Bíblia foi escrita através do papiro e do pergaminho. Era uma intenção de Deus não só falar, mas também registrar de forma concreta dentro de um material, certo? Aí nós temos uma referência para comprovar isso que eu estou falando para vocês. Sim, detalhe, o papiro era extraído de uma planta aquática desse mesmo nome. E o pergaminho era tirado da pele de animais. A citação é de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13, que diz assim: isso Paulo falando: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então nós temos aqui uma referência de que aquelas pessoas escreveram neste material no pergaminho. Então, concluímos que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. O autor da Bíblia é Deus e seu real intérprete, o Espírito Santo.
A ideia central das Sagradas Escrituras não é outra, é salvação através de seu Filho Jesus Cristo. Isso está escrito no livro de João, capítulo 3, verso 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós devemos compreender a vontade de Deus através de cada passagem bíblica. A doutora Henrietta C. Meas, uma conhecida estudiosa em vários países, ela certa vez escreveu o seguinte: aceite a Bíblia como exatamente ela é, o que parece ser, independentemente de qualquer teoria de inspiração. Eu poderia até abrir uma brecha aqui e colocar conspiração contra Deus, ou de qualquer outra teoria de que os livros da Bíblia chegaram à sua forma atual de forma errônea, né? Nós devemos acreditar que a Bíblia, ela revela a marca do seu autor, que é Deus. Aqui também vai uma dica: não existe forma melhor de se compreender aquilo que nós estamos lendo se não for através do conhecimento do autor. Ou seja, procure ter intimidade com Deus, né? Você conhecendo o autor, que é Deus, por excelência, você com certeza terá mais facilidade de compreender a palavra de Deus. Agora, voltando para o nosso tema principal. Como é que eu posso ler e entender a Bíblia? A partir desse momento, nós iremos entrar em outra área, que é a área da hermenêutica, certo? Ela deriva do grego, que significa interpretar. Aparece no original em João, capítulo 1, versículo 38, capítulo 42, versículo 42, e aparece também no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 2. Provavelmente alguns de vocês vão dizer: mas não pode ser assim, irmão. Não pode ser assim, ô Charles. Como assim? Um livro que vai ajudar a interpretar a Bíblia, né? Eu não quero antecipar os fatos, mas fica aí no estudo, vocês vão ver que o que eu estou falando é matéria científica, né? E eu não quero aqui colocar a ciência à frente da fé, não. Nós iremos entender que dentro dessa área, uma das regras básicas, né, é simplesmente que a Bíblia interprete a Bíblia. Se eu colocar, por exemplo, um livro para interpretar a Bíblia, ou alguém para interpretar como regra de fé a Bíblia, ou menosprezando a Bíblia e colocando a sua ideia, ou pegando um livro qualquer, colocando a finta da Bíblia, dizendo: não, primeiro eu tenho que entender esse livro para depois a Bíblia. Aí já é heresia. A gente que tem um relacionamento com Deus, que tem uma base espiritual, nós já, de forma bem natural, já atribuímos esse valor. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente se converte, quando a gente começa a estudar, a praticar a palavra de Deus, o Espírito Santo coloca no nosso coração que nós devemos utilizar a palavra de Deus para compreender determinada passagem. Na verdade, isso não é segredo para ninguém, ok? Então, Deus abençoe você e a sua família, e obrigado por mais um encontro. Fique com Deus.